tá a Marina Silva? Pois é, né? Essa é uma Onde grande tá a Marina pergunta. Silva? Onde está o Oli, né? Daquela brincadeira. Onde está a Marina Silva? Porque o Lula parece que pegou o Ministério do Meio Ambiente para si, né? Descascou o Ministério do Meio Ambiente. Descascou o Ministério do Meio Ambiente. E aí eu não posso nem te falar, né, negão? A Marina não esperava que isso ia acontecer. Ah, não, aí é... Né? É meio difícil, né? Todo mundo sabia. Todo mundo, mas ninguém queria enxergar a realidade. Me parece que ocorreu ali um surto coletivo, sabe? Não, agora nós temos que lutar pela democracia em nosso país. Então a Marina Silva, cadê? Muito Por que você acha que pessoas como Marina Silva... a própria Simone Tebet, por que essas pessoas... às vezes eu acho que tem uma mistura de ódio ao Bolsonaro, ódio ao que o Bolsonaro representa enquanto libertador, acho que será libertador do povo, acho que não sei se é um exagero falar isso, é porque eu gosto de usar uma analogia, Dani, que é a seguinte, é como se fosse uma montanha, e a gente está no pé da montanha. E tem uma galera que tá no alto da montanha, certo? O Bolsonaro, por 30 anos, ele teve um andar abaixo desse alto da montanha. O que ele fez como presidente? Ele pegou todo mundo e colocou um andar abaixo e falou, agora quando você gritar, os caras vão te ouvir. Não é que eles iam ouvir, iam mudar alguma coisa, mas a gente ficou chato, a gente é chato. Quando a gente gritava daqui do pé da montanha, o cara não ouvia. Então, tipo assim, deixa eles gritar. O Bolsonaro pega na nossa mão, joga a gente um andar abaixo, que é onde ele sempre teve nos 30 anos dele. Isso. Entendeu? Que é o bendito baixo clero, que o pessoal gosta tanto de falar. E às vezes eu acho que esse povo tem uma espécie de ódio à figura Bolsonaro, ódio ao que ele trouxe, que é onde você vê ministro hoje não vai num restaurante... no exterior, acaba sendo perseguido. E é uma mistura disso com uma mistura de... Agora o Alessandro tem voz, a Dani tem voz, o Marcelo tem voz. Isso. E o artista de 30 anos, o jornalista de 30 anos, que só leu o roteiro nesses últimos 30 anos. Esse jornalista não tem voz. Você acha que é isso que fez esse povo olhar pro Lula e falar assim, cara, você é a nossa esperança. A coisa tá tão feia que você é a nossa esperança. Olha, eu acho que é um mix de tudo isso que você falou, viu, negão? Mas no caso da Marina, no caso da Simone, por exemplo, eu vejo que uma parte Alckmin, né? Até esqueci do Alckmin. O Alckmin acho que é o mais gritante, né? Eu acho assim, que no caso do Alckmin e da Simone... É um cálculo de sobrevivência política, tá? Muito mais do que ódio. Eu acho que eles estão acima dessa questão do ódio. Eu não vejo eles como um perfil de pessoas que vão odiar tal ou qual político, tá? Não vejo, sinceramente, até pelos anos que eu pude acompanhar os dois, a Simone Tebet enquanto senadora, e o perfil dela, eu vejo que realmente foi sobrevivência política. Tanto que no primeiro turno, eu cheguei até a colocar nas minhas redes sociais, quando ocorreu, logo acho que o segundo ou terceiro debate, eu postei lá nas minhas redes. Bom, pelo que eu estou vendo, pelo que eu conheço da Simone Tebet, ela já negociou um ministério. Tá? Por quê? Isso lá atrás. Isso lá atrás, nos primeiros debates do primeiro turno da eleição. Por quê? Porque a Simone Tebet, enquanto senadora, e em todas as comissões que eu pude acompanhá-la, e eu ouvia bastante a forma dela se comunicar, ela era sempre muito perspicaz nas perguntas delas, nas comissões que eu acompanhava. Enfim, é alguém que tem, sabe, uma cabeça ali interessante para poder legislar. Enfim, ela sabe o que ela faz. Ela sabe o que está fazendo. E ela sabe onde ela quer chegar, tá? E eu sempre a vi dessa forma. No entanto, quando chega ali a eleição e nos debates, se vocês quiserem até rever os debates, vocês vão ver isso, né? Ela fazia umas perguntas assim, meio que pra jogar pro Lula. Vai, Lula, brilha, entendeu? Vai, Lula, é com brilha, você. Estrelinha. Exato. Aí eu olhava aquilo, gente, isso não é a Simone Tebet, sabe? Aí veio até uns amigos meus que trabalhavam na campanha dela. Você está louca? Simone jamais iria para um governo Lula. Aí o filho, menos emoção. Calma. Aguarda um pouquinho, aguarda as eleições passarem. Se o Lula ganhar, e você vai ver que a Simone Tebet será, sim,
uma das ministras do Lula. Mas, né, o que nós estamos vendo, onde está a Simone Tebet, qual é o poder da Simone Tebet, né? E aliás, logo no início do governo... Você acha que ela tá igual a Marina? Olha, é que... Só que ela não teve o ministério esvaziado, mas a gente sente que ela força... Tem duas diferenças entre o ministério da Marina Silva, que veio como sendo um ministério que seria a grande força do Lula. Mas nós vamos ter um governo verde. Tá? Então veio toda essa lenda, não é? Essa perspectiva de que o Lula teria esse foco mais ali para o meio ambiente, ou seja, a Marina ela teria um protagonismo forte dentro do governo. Agora, com relação a Tebet, ela já, isso eu até falei na Jovem Pan, bom, a Tebet ela assumiu o Ministério da Irrelevância. Não é porque o Ministério do Planejamento ele é só um ministério meio, ele é um ministério burocrático, basicamente isso, né? Então, ela tem ali um ministério que vai passar por todos os demais ministérios, então ela não tem um protagonismo, ela já assumiu sem protagonismo, não é? E o pouco de decisões que ela poderia tomar, por exemplo, indicações relacionadas à IBGE, que é o caso agora, não teve. Ela não teve qualquer possibilidade de pensar, não é, essas instituições. Então, além de ela assumir um ministério, não é, que tenha o seu protagonismo bem reduzido por ser um ministério meio, ali no meio de campo mesmo, entre os demais ministérios, não é, ela já teve ali a sua importância reduzida ainda mais. Ou seja, a questão, quando a gente fala de mulheres no poder, não é só as mulheres estarem ali assumindo tapando um buraco no governo. Ela não tem que estar fazendo alguma coisa. Exato, ela precisa ter um protagonismo, senão você está colocando ali para quê? Aliás, mas ele escolheu mulheres que sim, que tinham uma certa força. Não é? Você não pode falar que a Simone Tebet não teria um preparo. Ela poderia não ter um preparo para este ministério específico, não é? Mas, no entanto, ela tem uma possibilidade de montar uma equipe boa, porque ela já tem uma experiência muito vasta de gestão em várias instâncias governamentais, enfim. Não é uma pessoa que você falaria que não tem uma possibilidade de assumir. Muito menos a Marina Silva, por todo o seu histórico na área do meio ambiente, você concorde ou não. Eu sou da máxima de que se não fosse Marina Silva, o Lula nunca ia poder falar do verde. Porque ele trouxe a Marina Silva para poder ser a representante, tipo a prova, vamos dizer assim. A Marina Silva, para mim, no governo, na campanha, ela foi a prova dos 9 de que o Lula estava a fim de fazer alguma coisa pelo meio ambiente. Ou de, pelo menos, fazer o que a Europa quer que a gente faça, né? Mas, mesmo assim, ela entrou ali nos 45 do segundo tempo, né? Exato. Então, ali já indicava que tinha algo estranho. Mas a Marina Silva acabou aceitando. No caso da Marina, aí sim, eu acredito que, por um lado, vem esse ódio ao Bolsonaro, né? E, por outro, eu acredito que, no caso dela, ela acreditava que o Lula viria com essa ânsia, não de querer se vingar, mas se vingar no sentido positivo, sabe? Eu vou fazer o melhor para este país. Eu vou mostrar. Exato, eu vou mostrar que todos estão errados e eu vou fazer o melhor, eu vou fazer tudo o que eu puder para na área do meio ambiente, na área social. Eu te juro que eu achei. Dela, eu te juro que eu achei que ele fosse tentar fazer isso, sabia? Ele fosse tentar. Ele fosse por esse lado. Pelo lado assim. Tanto que eu tinha muito medo de um começo de governo Lula, que como a gente falou, normalmente o começo é onde o cara tem quase uma carta branca para fazer o que ele quiser, né? Eu achei que nessa hora ele ia vir com aquela coisa... impõe que a carne vai descer de preço, impõe isso, impõe aquilo, e faz isso. E linha branca que ele tentou agora, não deu certo. O carro que ele tentou também não deu certo. Mas eu achei que ele fosse vir mais agressivo nesse ponto e ia dar uma... colapso. Isso, ia dar é que o colapso, ele primeiro ia vir como uma espécie de onda muito boa para ser surfada. Exato. Entendeu? Eu achei que ele fosse mais para esse lado, mas ele já veio pro lado ao contrário. Ele veio pro lado sei lá, discursos não é de ódio mesmo. Então, discursos mais um tanto quanto agressivos, né? Tanto que o que se esperava era isso mesmo, negão, não é? Algo
mais tranquilo, um outro tom, até para se diferenciar daquele que fala que não é horrível e tudo mais. Do não, às vezes ele imita. Imita? Às vezes ele imita. Parece que não é nem o Lula que a gente já conhece. Parece que ele tá imitando, de verdade mesmo, assim. Mas é que tem essa questão, não é? Eu não vejo hoje, de verdade, que o PT ele represente algum projeto de país. Eu vejo que existe ali um projeto de poder, tá? Você acha que esse poder leva para o lado ideológico ainda, como o Lula está tentando diante do mundo? Sim, porque é esse poder ideológico que apenas por este meio, por este viés, é que ele se mantém no poder. Tá? Então precisa ficar puxando essa polarização. Então, por mais que o Bolsonaro esteja inelegível, vão continuar falando dele, custe o que custar. Ele é apaixonado. Precisa manter essa chama viva, né? Aproveitar até que o Solano sempre ele falava, olha, o bolsonarismo, vocês estão pensando isso errado, porque não se restringe ao Bolsonaro. Né? Isso é um conjunto de valores. E é isso que precisa ser entendido. Quais são os valores que a partir disso que são que acabam colocando na caixinha de bolsonarista, não é? Até eu acabam me colocando na caixinha de bolsonarista de acordo com o que querem falar de mim, né? Então cada um interpreta de uma forma diferente. Mas quando você se coloca, por exemplo, não, eu sou de direita, ou sou conservadora, ou sou contra o aborto, por exemplo, isso é fato, tá? Então querem me colocar numa caixinha, mas desculpa, quem deve se portar, ou quem eu sou, ou quem você é você mesmo. Né? Mas as pessoas querem te colocar de alguma forma, falar, olha, o Alessandro Negão é um bolsonarista. Por quê? Porque assim, dessa forma, podem ter a faixa livre ali, a possibilidade de te chegar e de falar o que quiser sobre você, porque ninguém vai atrapalhar. Né? Então é a possibilidade de colocar, de te xingar e de aquilo que a gente chama, né, o ódio do bem. Tá? Então não. Mas o que a gente tem que voltar e colocar o pé no freio disso tudo é voltar a repensar e voltar a respeitar o outro. Né? Independentemente se ele se coloca como bolsonarista ou não, porque ninguém tem nada a ver com isso. Agora, se esse bolsonarista não te respeita, existe uma coisa, gente, lei. Né? Existe algo... Existe assim, né? Não, olha... Existe assim, né? A gente pode dizer que o nosso sistema jurídico, né, ele não é um dos que nos atendem de uma forma mais eficiente. No entanto, o que a gente faz quando a gente se sente pressionado? Por exemplo, eu fico sendo xingada, né? Eu não sei se a pessoa é de esquerda ou não é, mas normalmente quando me atacam, né, utilizam como passe para me atacar dizendo que eu sou bolsonarista. Esse é o passe livre, né? É o passe livre. Esse é o passe bom. Deixa eu xingá-la primeiro de bolsonarista para depois ficar atacando ela, e normalmente é das formas machistas, efetivamente. Né? Que é o mais louco. O que eles falam, que é o mais louco, que eles falam, não, nós temos que defender a mulher né, é vítima do machismo, mas na hora H, né, eles menosprezam tudo que vem do povo. Né? Tanto que um cara falou, você vende cachorro-quente? Lá na minha rede social. Aí eu só respondi pra ele, olha, cachorro-quente é sempre uma boa pedida. Né? Mas eu desejo, mas não é com isso que eu trabalho, mas eu desejo sucesso nos seus empreendimentos e na sua busca pelo cachorro-quente. Aí vem um outro e falou, vocês, na verdade, sempre menosprezam o que vem do povo. E mesmo se eu trabalhasse com cachorro-quente ou vendendo bolo de pote, isso é um trabalho honesto, gente. Por que a gente fica, ou a maioria das pessoas querem utilizar isso como uma forma de xingamento ou de depreciar o outro? É um trabalho honesto. E felizmente que tem gente que utiliza do trabalho honesto para conseguir viver e às vezes consegue escalar isso de uma forma que a gente nunca viu, inova. E é isso que a gente tem que fortalecer. Mas qual é a estratégia sempre? Bom, vamos rebaixá-la. Né? Desculpa, ninguém vai me rebaixar trazendo algo que é do povo. Né? Eu vim do povo, eu sou do povo, eu construí a minha vida, a minha história, os meus estudos. E eu não tenho vergonha de nada, de absolutamente nada disso. Então não é dessa forma e nem de forma nenhuma que vão tentar me atingir. Mas eles são